Vamos lá então, pessoal. Eu queria falar uma mensagem para os pais hoje, né? E preparei uma mensagem específica aí para os pais. Queria trazer para vocês essa. Primeiro, não esqueçam de tirar a foto, tá? Não esqueçam de tirar a foto lá aqui atrás, no painel que a gente fez com carinho para vocês tirarem a foto do Dia dos Pais, tá bom? Mas eu queria trazer uma definição bem básica de pai, né? Tendo que pai é a pessoa que estabelece uma conexão de confiança e amor com os filhos, com as filhas, consanguíneos ou não. E eu sei que há muitas pessoas têm pais que não são seus pais biológicos, mas que cuidaram muito de vocês, né? Tem gente que tem mais de um pai até, né? Então assim, a gente tem gente que não tem pai, assim, o pai talvez perdeu ou faleceu, e a gente tem pessoas que não têm pai, é muito triste. Mas assim, é interessante quando você pensa no conceito igreja, e aqui na igreja você vai ter pais. Você vai ter pessoas que vão ser pais para você, né? E eu espero que nós mais velhos e os mais velhos do que eu também possam ter esse conceito e essa noção de que nós somos pais, não precisa ser só pais biológicos, mas pais que amam as pessoas e que cuidam das pessoas. No Dia das Mães eu falei, falando sobre o Dia das Mães, eu falei que as mães têm três características e os pais têm três características. Eu falei que as mulheres, as mães têm a característica, né, um ponto forte do vínculo, né, ajuda os filhos a criar vínculo. A esposa, ela traz nutrição também, não só física, nutrição espiritual, né, nutrição emocional. E as mulheres também trazem essa ideia da organização, que vem das mulheres. Os pais, nesse mesmo domingo, eu falei que os pais eles trazem direção. Os pais trazem direção, os pais trazem limites e os pais trazem proteção. São três características que os pais, e eu vejo assim, quando você lê a Bíblia, quando você vê, hoje eu vou trazer um versículo que vai trazer para você, vai entender exatamente qual essas características desses três pontos, né, da direção, dos limites e da proteção. Né? E talvez a ideia de hoje também seria que você, se você não está cumprindo com essas ações, que você possa se posicionar como pai e começar a dar direção, limites e proteção para os seus filhos também. Mas uma coisa que eu quero trazer para vocês, né, eu acho que no Dia dos Pais a gente fala tanto do nosso pai que nosso pai parece que é perfeito, não é verdade? Não, meu pai é perfeito, né? Todo mundo a gente acha assim, porque talvez nesses dias a gente só lembra das coisas boas, certo? Aí fala, nossa, meu pai é perfeito. Mas eu queria dizer para vocês que nenhum pai é perfeito. Nenhum pai é perfeito. E eu li essa frase num livro que eu li esses dias. Diz assim: Deus usa pessoas imperfeitas para realizar os seus propósitos, como vemos na história da salvação. Quando você olha para a Bíblia, você vê a história da salvação. Deus usou homens imperfeitos. O único perfeito foi Jesus. Mas Deus usou homens imperfeitos para que nós pudéssemos chegar na conclusão, na missão que é a salvação das nossas almas, da nossa vida. Bom, Deus usa homens imperfeitos. Então, aí eu penso, né? Eu não sei quantos pais aqui podem estar pensando assim, não, eu não fiz o que eu deveria fazer, não fiz a lição de casa. Sabe? Deveria suprir meus filhos com isso ou com aquilo e eu não consegui fazer. Eu acho que se você estiver se sentindo dessa maneira, eu quero que você elimine isso hoje da sua cabeça, porque todos nós somos imperfeitos. Por melhor que você seja, todos nós somos imperfeitos. E Deus usa as nossas imperfeições. Você só não pode se acomodar na sua imperfeição. Você entende? Isso é perfeito mesmo. Sou ruim mesmo, tão ruim mesmo. Não, não se acomode na sua imperfeição. Procure melhorar. Procure ser um homem de Deus. Procure ser alguém que, sabe, Deus usa para engrandecer o reino dele e para abençoar os seus filhos. Né? Quando a gente chega no Dia dos Pais, a gente fica pensando assim, como que você enxerga seus pais, né? A gente viu o videozinho, cada filho falou sobre o seu pai.
né? Mas quando a gente fala assim, como que você enxerga seu pai, né? E a expectativa é essa, né? A gente olha o nosso pai como o nosso herói, mas na verdade o nosso pai não é tão herói assim, né? Então a gente tem a expectativa, mas a gente também tem a realidade, né? E a realidade não é tão bonita assim, né? Isso que eu encolhi a barriga, hein, pessoal? Né? Então, assim, você precisa entender que o seu pai não é perfeito, que nenhum pai aqui é perfeito. Nenhum de nós é perfeito. Talvez se você estiver hoje aqui pensando, não, meu pai foi muito ruim, quero dizer para você que o seu pai também não era perfeito. Por pior que ele tenha sido, nenhum pai perfeito. Mas dá para melhorar? Dá. É isso que eu quero trazer para vocês hoje. Dá para melhorar. Sabe, a gente não é perfeito, mas dá para melhorar. E a Bíblia vai trazer para a gente características, vai ensinar a gente a ser um bom pai. E eu quero falar sobre isso hoje. Tem um salmo, aliás, dois salmos, o Salmo 127 e o Salmo 128, eles falam sobre a família. São os capítulos mais lindos em relação à família, tá? No 127 e 128. Mas olha só, o 128 ele é muito focado na questão do pai. Olha só, o Salmo 128 diz assim: Como é feliz aquele que teme o Senhor, que anda nos seus caminhos. Ele desfrutará do fruto de seu trabalho e será feliz e próspero. Sua esposa será como a videira frutífera que floresce no seu lar. Seus filhos serão como brotos da oliveira ao redor da sua mesa. E essa é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Que o Senhor o abençoe desde Sião, que você seja a prosperidade de Jerusalém enquanto viver. Que você viva para ver seus netos, que Israel tenha paz. Nenhuma vez esse texto fala pai, mas ele diz no versículo 3, a sua esposa, e ele diz, os seus filhos serão. Então, quem tem a esposa e quem tem os filhos é o pai. Então, esse versículo, esse texto, ele vai falar sobre o pai. E ele está trazendo aqui informações para que você seja um bom pai. Para que você seja um pai guiado por Deus, abençoado por Deus. Para que você possa fazer diferença na vida dos seus filhos para melhor. Você pode fazer diferença para os seus filhos para pior. Mas que você possa fazer diferença nos seus filhos para melhor. Então ele diz: como é feliz aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Sabe, pessoal, eu poderia ser muito pragmático e falar assim: olha, aceita Jesus para você ser um bom pai. Mas eu não vou dizer isso para vocês hoje. Sabe por quê? Porque você não. A ideia aqui não é você crer no Senhor Jesus para ser um bom pai. Você precisa crer no Senhor Jesus porque você precisa de Jesus. Em primeiro lugar, você precisa de Jesus. Sem esse Jesus, você não vai conseguir nada. Você não vai conseguir a eternidade com Ele. Você não vai conseguir abençoar os seus filhos como eles poderiam e deveriam ser abençoados. Então, nós, como pais, a primeira coisa que todo pai precisa ter é o temor do Senhor. A Bíblia fala em Salmo 111:10, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, e todos que obedecem seus mandamentos mostram bom senso, louvem-no para sempre. E eu gosto de explicar temor, né? O que é temer a Deus, né? Temer a Deus, na verdade, quando você olha para a versão em inglês, ele fala fear. Fear tem um significado de medo, né? Você tem medo, né? Você tem medo do seu pai? Quando você era pequeno, você tinha medo do seu pai. Eu tenho amigos que tinham medo, assim, aterrorizador do pai. Principalmente quando ele tomava um. Quando o pai tomava umas, ele ficava doido. Então é medo. Só que a palavra temor não é só medo, é muito mais do que medo. As palavras hebraicas, é interessante, né? A palavra hebraica tem muito mais significados do que um significado só. Ele tem significados embutidos dentro da mesma palavra. Sabe a palavra shalom? A palavra shalom em hebraico é uma palavra muito louca. Não é só paz. A gente traduz como paz.
Mas é muito mais paz. É paz, é integridade, é prosperidade, é bênção, é cuidado, é um monte de coisa. A palavra temor também, no hebraico, tem muitos significados. E a palavra temer a Deus não é só ter medo dele. Você precisa ter medo dele, certo? Você tem medo de Deus? Eu tenho. Você precisa ter medo de Deus. É ele que pode determinar se você vai para o céu ou se você vai para o inferno. A gente tem que ter medo, mas a gente também tem que ter amor. E você pode ter medo e amar uma pessoa? Pode. Você pode ter medo e amar ao mesmo tempo. Eu, quando era pequenininho, eu morria de medo da minha mãe. Eu apanhava da minha mãe, era legal. Quer dizer, hoje eu acho que é legal. Na hora não. Mas assim, eu e meu irmão terrorizava aquela casa. Tinha umas senhoras que trabalhavam em casa, né, que ajudavam a minha mãe na casa, duas delas pediram demissão depois que viram eu e meu irmão brigar. Era terrível, eu e meu irmão era terrível. Vou contar uma, mas não é pra me orgulhar, não. Na minha casa, assim, ela é toda com paredes de vidro, né? E no meio da casa tem um lago de carpa. E aí, eu e meu irmão, a gente pegava a vara do meu pai e subia no teto. E aí lá no teto, a gente jogava a linha dentro do tanque das carpas para pescar as carpas, né? A gente queria ter aquela sensação de pescar. E aí, um dia, imagina, minha mãe chegando em casa e a gente achou que ela só ia chegar à noite. A gente lá, né, pegando a carpa. De repente, lembra que a parede é de vidro. A minha mãe chega e ela vê uma carpa voando. Ela viu uma carpa voando. Ela falou assim: é um milagre. É um milagre. Ela achou muito estranho. Foi até a porta, abriu. Quando ela olhou lá em cima, tava eu e meu irmão assim. Aquele dia o chinelo esquentou. Aquele dia o chinelo esquentou. Mas a gente você percebe que eu tenho medo, mas eu abraço a minha. Depois de 10 minutos eu estava abraçando com a minha mãe. Porque eu amo ela. Você percebe que você pode ter medo e você pode amar ao mesmo tempo? Mas tem uma outra palavra que eu creio que precisa estar embutida no temor. Você tem medo, você tem amor, mas você também tem respeito. Temor embute nessa palavra que você precisa respeitar esse Deus, respeitar o Senhor. Então, quando eu falo o temor do Senhor, significa que eu tenho medo de Deus, mas também significa que eu amo esse Deus, e também que eu respeito esse Deus com todo o meu coração. Quando você era pequenininho, você não respeitava os seus pais? Eu respeitava eles, né? E às vezes em algumas casas tinha até que chamar de senhor, de senhora, né? Senhora minha mãe. Mas você tinha medo, mas você também tinha amor. Então, olha só, pai, você quer ser um pai sábio? Você quer ser um bom pai nos caminhos do Senhor? A primeira coisa que você precisa fazer é temer a Deus. Tema a Deus. Tema a Deus. O texto da Bíblia fala como é feliz aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Eu quero trazer um versículo que vai trabalhar aqueles 3 pontos que eu falei para você, que são características do Pai. O Pai traz direção, o Pai traz limites e o Pai traz proteção. O texto diz assim, Deuteronômio 8, 5 a 7. Pensem nisso. Assim como um pai disciplina o filho, também o Senhor Deus disciplina vocês para o seu próprio bem. Portanto, obedeçam os mandamentos do Senhor, seu Deus, andando em seus caminhos, temendo a Ele, pois o Senhor, o seu Deus, está levantando vocês para uma terra boa, com riachos e tanques de água, com fontes que jorram vales e colinas. Só não falou que no tanque tinha peixe para a gente pescar, né? Mas vai ter, certeza. Pessoal, quando a Bíblia fala assim, Deus disciplina você para o seu próprio bem, obedeçam os seus mandamentos, Deus está dando direção. Você percebe que o povo de Deus, quando o povo estava no deserto, o nosso Deus era um Deus que dava direção. Deus não soltou os filhos e falou assim, faz o que vocês quiserem. Não, Deus colocou o que? Limites. Deus falou, é para lá. Você precisa ir para lá. E como que a gente recebe direção de Deus? Através da disciplina.
Porque nós fazemos coisas erradas. Nós tomamos decisões erradas. Nós somos rebeldes. Nós queremos ser independentes deles. Nós queremos tomar conta do nosso nariz. Mas a gente quer que eles dê comida pra gente, lugar pra gente dormir. Mas a gente quer tomar conta. A gente quer decidir pra onde a gente vai no final de semana. Você percebe? Nós precisamos de um direcionamento. Se o seu pai te disciplina, é porque ele te ama. Aí a Bíblia vai falar assim: andando nos seus caminhos, temendo a ele, pois o Senhor está levando vocês para uma terra boa. Esse mandamento que ele dá para nós, ele dá limites. Você entende que mandamentos são regras? E lá na sua casa tem regras, certo? Lá na sua casa não tem regras? Você impõe regras. Esses limites precisam ser dados pelo Pai. O Pai precisa colocar os limites para que você possa abençoar os seus filhos. E tudo isso é bênção. E depois ele diz: pois o Senhor Deus está levando vocês para uma terra boa, com riachos e tanques de água, com fontes que jorram para os vales e colinas. E ele está, aqui a gente está vendo que o nosso Deus é um Deus que é um Deus protetor. Uma vez eu ouvi uma ilustração muito interessante. A diferença de proteção e segurança. Às vezes a gente entende que proteção é você cobrir o seu filho, colocar ele dentro de uma bolha inquebrável, e aí nada vai atingir ele, certo? Isso é proteção. Nada vai atingir ele, mas você pode fazer isso com seu filho? Você pode fiscalizar e cuidar dele 24 horas por dia? Não. Então o que você, na verdade, na melhor tradução para nós, seria que Deus é a nossa segurança. Por quê? De onde vem segurança? Quando você entra num carro, você coloca o cinto de segurança. Esse cinto de segurança evita de bater o carro? Esse cinto de segurança evita de você ser assaltado? Esse cinto de segurança evita que o seu carro capote? Mas esse cinto de segurança preserva a sua vida, preserva o seu coração. Então, o nosso Deus, ele é a segurança para nós. Não significa que as coisas vão dar errado nas nossas vidas. Não significa que a gente não vai ficar doente porque a gente tem Jesus. A gente vai ficar doente. A gente vai ter problema. A gente vai ter depressão. A gente vai ter problemas, dificuldades na nossa vida. A gente vai ter problemas financeiros. Vai. Mas Deus, ele é a minha segurança. Ele vai assegurar a minha vida eterna. Eu posso confiar num Deus que cuida de mim. Você, pai, você precisa trazer essa segurança para sua casa. Você precisa trazer essa segurança para sua casa. Você não pode ser um bananão. Você não pode ser um cara que se isola e que fica no cantinho só assistindo o seu jogo e não proteger a sua casa. Outro dia eu estava conversando com um irmão aqui na igreja e ele falou assim: ô pastor, eu gosto de você porque você é aquele cara que bate no peito e fala assim: vem que eu seguro. Né? E eu acho que a gente precisa ser assim. Homens, vocês precisam ser assim. Meus jovens que ainda não casaram, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês querem casar? Sejam homens que traz segurança, que traz uma proteção, que protegem. Por que você acha que você vai assistir o dorama e o cara traz um guarda-chuva para proteger da chuva? Por que você vê no dorama o homem, ele na calçada, ele vem pro lado de cá e fica andando para cá assim, ó, de lado assim, ó. Se alguma coisa vier da rua, vai pegar nele e não em você. Você entende? Isso é só coisa de dorama, tá? Na real, não acontece bem isso, né? Os homens jogam ela do lado de cá, fica aí, ó, mas pega primeiro em você. Nós precisamos trazer proteção. Isso é característica. Então, homens, pensa em 3 coisas: direção, limites, proteção. Quando a gente vai no Novo Testamento, a gente tem o livro de Hebreus, Hebreus 12, ele vai dizer assim: acaso vocês esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele? Ele diz: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembrem-se de que ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar aqui de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai?
Se Deus não os disciplina, como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. Uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos, que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do Pai de nosso espírito e assim obter vida? Pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos como julgaram melhor, mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos da sua santidade. O nosso Deus, ele mostra para você, pai, que o que nós precisamos fazer é dar direção, limites e trazer proteção para os nossos filhos. Nós precisamos pensar dessa maneira. E eu quero falar sobre 3 coisas de como nós sermos um bom pai. Eu gosto muito de uma música que fala assim, bom pai, bom pai. Né? O último verso dessa música fala, amor que é tão real que eu não posso explicar, paz tão inexplicável que eu não posso falar. Me chama para ir mais fundo, me chama para ir além, me chamas para ir mais fundo em amor, em amor. Tu és um bom pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Nós precisamos buscar ser um bom pai. Eu queria hoje trabalhar em 3 pontos, 3 assuntos que vão falar sobre ser um bom pai. Teria mais que 3? Teria. Se você falar mais, você vai esquecer. Eu vou falar só 3 para você sair daqui com 3 aplicações. De falar assim, não, eu de agora em diante, eu quero ser um bom pai do jeito que o pastor Joel falou lá na Igreja Trilha. Então eu quero trazer 3 características de um bom pai. A primeira característica de um bom pai é o pai que depende do pai. O bom pai, vamos ler todo mundo junto, vai, 1, 2, 3. Bom pai é o pai que depende do pai. Ficou bonito, ficou bonito. Mais uma vez, vai, 1, 2, 3 e... Bom pai é o pai que depende do pai. Pessoal, a gente precisa entender isso. Você só vai ser um bom pai se você tiver um bom exemplo. Talvez você não tenha tido um bom exemplo aqui na Terra, mas você tem um bom exemplo no céu. E não é só um bom exemplo, ele é o melhor exemplo de todos. E quando você lê a Bíblia, quando você estuda a Bíblia, quando você faz um discipulado, que nós estamos aqui já trabalhando para o programa Discipulado 2.0, que seria a segunda fase do nosso discipulado. Então, você participa desse discipulado, você conhece um pai que é mais perfeito do que o seu pai. Talvez você tenha um pai maravilhoso. Você, meu pai foi maravilhoso. Mas tem um pai melhor que o seu pai, que é o pai do seu pai. Não é, eu tô falando do seu avô, tá? Não, tá falando do meu avô. Não, tô falando do seu avô. Tô falando do Pai Celestial. Nós como pais, seremos bons pais se nós buscarmos o Pai Celestial. Lá no Salmo 78, versículo 7, ele diz assim, não esconderemos essas verdades de nossos filhos, contaremos à geração seguinte os feitos gloriosos do Senhor, seu poder e suas maravilhas, pois ele estabeleceu seus preceitos a Jacó, deu a sua lei a Israel, ordenou os nossos antepassados que ensinassem seus filhos, para que a geração seguinte, os filhos ainda por nascer, a conhecesse. E eles, por sua vez, ensinarão os seus filhos. Portanto, cada geração deve pôr a sua esperança em Deus e não esquecer seus poderosos feitos e obedecer seus mandamentos. Cada geração precisa depender e buscar o Senhor. Nós não podemos depender da geração passada. Você entende, pessoal? Eu já vi muito isso. E isso quase aconteceu na minha família. Você tem seus avós que eram cristãos firmes, sabe, homens de Deus, homem e mulher de Deus, que veio, sabe, fez acontecer, plantou igreja, fez muitas pessoas conhecerem a Jesus através deles. Aí você tem a segunda geração que é mais fraquinha. Porque daí a segunda geração se apoia nas bênçãos da outra geração. Aí a segunda geração é mais fraca do que a primeira geração. Porque a segunda geração fica assim, que meu pai, que minha mãe, Aí tem a terceira geração. A terceira geração é um traste. A
terceira geração nem lembra de Deus. Você entende? Ó, pessoal, isso é bíblico. Abraão, Isaac e Jacó. Abraão foi o cara que experimentou Deus. Aí vem Isaac, que não fez nada, mas se apoiava nas bênçãos do pai. Aí vem Jacó. Jacó é um traste. Ele é chamado de o enganador. Só que aí, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos falar, não. A minha geração vai ser a geração poderosa que experimenta Deus, que vive Deus, que põe a sua esperança em Deus. Então, posicione que para você ser um bom pai, você precisa ser um pai que depende do pai. Então, eu quero deixar aqui uma frase para vocês. Paternidade bíblica é geracional e começa no Pai Celestial. Que nós possamos buscar o Pai Celestial. Que a nossa esperança esteja no Pai Celestial. Que nós possamos buscar Ele todos os dias. Segundo característica do bom pai que eu quero trazer para vocês hoje, o bom pai é o pai que ensina sobre o pai. Mas vamos ler todo mundo junto. 1, 2, 3 e... Bom pai é o pai que ensina sobre o pai. Tá? Então, assim, se quer ser um bom pai, você precisa ensinar sobre Deus, sobre Jesus para os seus filhos. Se você quer ser um bom pai, você precisa ensinar sobre o Pai Celestial. Porque se você ensinar os seus filhos nos caminhos do Senhor, e eu falo para vocês, tá, pessoal? Não terceiriza isso, não. Não terceiriza isso, não. Não pensa assim, beleza, tô levando meus filhos lá na igreja Trini. Tem uns caras fera lá, estão cuidando dos meus filhos, vão ensinar meus filhos no caminho do Senhor. Aqui a gente fica 1 hora com eles. Você fica 24 horas por dia com eles. Você tem muito mais tempo com eles do que a gente. Vai querer que a gente faça milagre. Milagre só Jesus que faz. Certo? Você tem que se responsabilizar pela criação dos seus filhos. Você precisa se responsabilizar pela educação deles. A educação cristã. Você precisa ensinar o pai para eles. Então eu gosto muito de um versículo que diz assim: ensine seus filhos no caminho certo e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Sabe, pessoal, várias vezes algumas pessoas vêm, Pastor Joel, você lembra daquele cara? Eu lembro. Puxa, o pai dele vinha na igreja, ensinou ele no caminho do Senhor. Então, pastor, esse cara tá desviado, tá fora da igreja, não quer mais saber de Jesus. Aí eu falo assim, vamos orar por ele. Vamos orar porque ele vai voltar. Porque se ele foi educado nos caminhos do Senhor, ele vai voltar. E aí nessa hora eu gosto de ser calvinista, sabe? Porque o calvinista, esse cara tá predestinado. Mesmo que o cara se desvie, ele vai voltar. Ele vai voltar. E eu prefiro, eu enxergo dessa maneira. Eu não quero que minhas filhas se desviem do caminho do Senhor de jeito nenhum. Mas eu estou ensinando elas desde que elas nasceram, desde que estava na barriga da mamãe, eu falava através do umbigo, porque o umbigo chega mais perto do bebê, né? Pablo, aprende aí, Pablinho. Já vai falando pelo umbigo, porque o umbigo vai mais perto lá. Aí eu já ia falando de Jesus para minhas filhas antes delas nascerem. Já batia mó papo com elas. Porque eu queria que elas reconhecessem minha voz depois que elas saíssem da barriga da mãe. Então eu já ficava falando com ela, né? Já ficava falando com elas. Então, ensina os seus filhos no caminho do Senhor. E quando elas forem mais velhas, mesmo que elas deem uma guinada para fora, elas vão voltar para os caminhos do Senhor. A gente precisa orar, interceder ao Senhor, buscar o Senhor pela vida delas, para elas voltarem para o caminho do Senhor. Então, paternidade bíblica é viver Cristo em nossas palavras, ações e pensamentos. Você quer ser um bom pai? Viva Cristo em suas palavras, em suas ações e em seus pensamentos. Eu acho que todo pai deveria decorar o versículo de Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 diz assim: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e o viver que hoje vivo, vivo pela fé em Cristo Jesus, que morreu e se entregou por mim. Gálatas 2:20. Você quer ser um bom pai? Viva Gálatas 2:20. Deixa Cristo manifestar na sua vida. E o último bom pai, eu quero dizer para vocês, bom pai é o pai ajoelhado. Vamos todo mundo junto? 1, 2, 3 e... Bom pai é o pai ajoelhado. Por quê? Não é porque ele está arrumando a pia que quebrou, não. Bom pai é o pai que ora pelos seus filhos.
É o pai que intercede pelos seus filhos. É o pai que gasta tempo na presença do Senhor, intercedendo pelos seus filhos. Tem um cara na Bíblia chamado Jó. O Jó sofreu muito. A gente só lembra das coisas que o Jó sofreu, na verdade. Sempre quando a gente fala de Jó, a gente pensa em todas as perdas, todas as dificuldades que Jó passou. Mas olha só, bem no começo do livro de Jó, diz assim: seus filhos costumavam dar festas em suas casas e sempre convidavam as 3 irmãs para celebrarem junto. Depois das festas, Jó se levantava bem cedo e entregava uma oferta de sacrifício ao Senhor de cada um dos seus filhos, pois pensava: pode ser que um deles tenha pecado, desprezando Deus em seu coração. Jó entregava sacrifícios constantemente no caso de um dos seus filhos ter cometido pecado. Ele nem sabia se seus filhos tinham cometido pecado, mas ele ia na presença do Senhor e pedia perdão pelos pecados dos seus filhos. Que nós, pais, quer ser um bom pai, tenha um momento de joelho na presença do Senhor, orando pelos seus filhos. Então, a paternidade bíblica é ser um guerreiro de oração na sua família. E eu queria colocar aqui para vocês, pais, que nós precisamos ser guerreiros de oração pela nossa família. E eu acho que essa é a característica de liderança da sua casa. Você quer ser um líder da sua casa, você quer alguém que lidera a sua casa, você precisa ser o primeiro que se ajoelha para orar pela sua família. Então eu quero dizer para você que você precisa ser um guerreiro, um intercessor da sua família. E eu vou colocar algumas direções para você orar para sua família. Depois que acabar todas as direções que eu vou dar aqui, vou pedir para vocês tirarem uma foto e mandarem para o seu pai. Falar assim: pai, não esquece de orar por mim. Beleza? Primeira coisa, seja um intercessor, ore pelos seus filhos nome por nome. Fale nome por nome as características dele, o que eles têm passado, as amizades deles, orem por eles nome por nome. Peça a Deus que eles sejam moldados por Deus. Peça que Deus possa lapidar a vida deles, possa blindar a vida deles, possa trazer eles, ensinar eles a viverem no caminho do Senhor. Ore por proteção sobre a vida deles. Você não pode proteger o seu filho 100%, 24 horas por dia, mas você pode abençoar, pedir a proteção de Deus, a segurança de Deus sobre a vida deles. Ore por segurança para eles. Também ore para que eles amem a Deus sobre todas as coisas. Ah, pastor, mas eu vou orar para eles orarem a Deus mais do que eles me amarem? Sim, porque se eles amarem a Deus, eles vão saber demonstrar amor por vocês. Ore para que eles amem a Deus sobre todas as coisas. E por último, ore pelo futuro dos seus filhos. Agora tire uma foto disso aí e manda para o teu pai, manda para o teu marido e fala assim: ó, você tem um dever de casa. Seja o intercessor da tua família. Seja o intercessor da tua família. Ore pelos seus filhos nome por nome. Peça a Deus que eles sejam moldados por Deus. Ore por proteção sobre a vida deles. Ore para que eles amem a Deus sobre tudo. E ore pelo futuro deles. Nós, homens, quer ser um bom pai. Que você possa ser o intercessor da sua família. E eu vou terminar com a bênção, né? Porque o Salmo 128 é interessante que ele termina com uma palavra de bênção. Versículos 4, 5 e 6 é exatamente isso. Essa é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Que o Senhor o abençoe desde Sião. Que você veja a prosperidade de Jerusalém enquanto viver. Que você viva para ver seus netos. Que Israel tenha paz. Sempre que a palavra de Deus fala Jerusalém, fala Israel, está falando sobre a sua família. Falando sobre a sua família. Que você possa ver a prosperidade, a bênção do Senhor sobre a sua vida. E não só sobre os seus filhos, mas sobre os filhos dos seus filhos. Nós vivemos uma fé geracional. Deus nos abençoa de geração em geração. Você não pode quebrar o elo da corrente. Você precisa continuar a ser bênção para a próxima geração. Não se acomode em falar assim: não, recebi a bênção de Deus,
pelos meus pais. Não se acomode. Que você possa investir na próxima geração. Que você possa passar para a próxima geração essa bênção que Deus está derramando sobre a sua vida. Então, pessoal, para você ser um bom pai, você precisa ser um pai que depende do pai. Para você ser um bom pai, você precisa ser um pai que ensina sobre o pai. E se você quer ser um bom pai, você precisa ser um pai de joelhos que intercede pela sua família. Amém? Então, feliz Dia dos Pais. Que Deus abençoe muito a sua vida. Vamos ficar em pé. Vou chamar a equipe de louvor. Quero orar pela sua vida. Amém? Amém. Feche os seus olhos. Entra na presença de Deus. Ainda com o olho fechado, eu quero fazer uma pergunta. Se você veio aqui para a Igreja Trini hoje, você sentiu a presença de Deus nesse lugar, no momento de adoração, na palavra, a palavra falou muito com você. Talvez você nunca entregou sua vida para Jesus. Se você quiser entregar sua vida para Jesus, eu quero te ajudar nesse momento. Quero orar pela sua vida. Então, se você teve um toque de Deus na sua vida hoje, você ainda não entregou sua vida para Jesus, mas você quer entregar sua vida para Jesus, eu quero te ajudar a entrar pela porta do reino de Deus. Se você sentiu esse toque de Deus na sua vida, você quer entregar sua vida para Jesus, levanta a sua mão daí de onde você está, que eu quero orar por você. Você quer entregar sua vida para Jesus? Amém. 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 Repete essa oração comigo. Eu vou pedir para a igreja toda repetir essa oração comigo, para os nossos irmãos que levantaram a mão não ficarem constrangidos. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor morreu numa cruz por mim. Senhor Jesus, eu quero te dizer que eu sou pecador, que eu sou falho, que eu sou imperfeito, e eu peço perdão por todos os erros que eu cometi. Lava o meu coração com seu sangue precioso e me aceita como seu filho. Eu entrego o meu coração, eu abro o meu coração para que o Senhor entre, para que o Senhor viva em mim para toda a eternidade. Me aceita como seu filho, de agora para sempre. Amém. Senhor Deus, eu quero estar orando pela Igreja Trini, por todas as pessoas aqui dessa igreja. Em especial, quero estar orando pelos homens, pelos que vão ser pais, pelos que já são pais. E eu quero orar, Senhor, para que esses homens de Deus sejam bons pais. Um pai que depende do pai, um pai que ensina sobre o pai, um pai que se ajoelha como intercessor da sua família, Pai. E eu oro, Deus, para que os homens da Igreja Trini sejam homens cheios do Espírito Santo, que sejam intercessores da sua família, que sejam guerreiros de oração pela sua família, que cubram a sua família com as suas orações, com a sua intercessão. Faz de nós homens, Pai, líderes espirituais que cobrem a nossa família com a nossa oração, com o nosso clamor. Nós queremos pedir, Pai, que o Senhor nos abençoe como igreja, que essa igreja seja uma igreja que forme muitos pais cheios de Deus, que tem o Senhor, Deus Pai Celestial, como exemplo maior para nós. Abençoa-nos, fortalece as nossas vidas, nos guia, Senhor. Abençoa toda a nossa igreja, que nós possamos viver uma paternidade bíblica que glorifica o Teu nome, que honra o Teu nome e que vive a Tua palavra. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.